A princípio, a principal fonte de progesterona é esse corpo lúteo que eu falei aí, que se forma sob influência da gonadotrofina puriúrica. Só que o corpo lúteo ele não dura muito tempo, né? Principalmente nesses animais cujo curso gestacional ela é muito longo, né? Caso da mulher, da vaca, da égua, da jumenta, geralmente os animais maiores, né? Têm uma gestação muito longa. E no terço final da gestação, a principal fonte de progesterona que garante a manutenção do útero gravídico passa a ser o próprio sincício trofoblasto, a partir dessas células protoplasmáticas multinucleares. Então, se eu estou dizendo para você que a principal fonte de progesterona que mantém o útero gravídico é o próprio embrião, né? Se você colocar tudo perto aí para conversar, você também vai chegar na conclusão de que o momento do parto, aquela hora dramática, né, do nascimento, é determinado pelo próprio feto. E não é ele que está mantendo o útero gravídico, a partir da progesterona placentária, né, do sincício trofoblasto. A partir do momento em que o sincício trofoblasto encerrar a produção de progesterona, a gravidez acabou. Começa ali o trabalho de parto. Esses outros três hormônios, eles também são produzidos pela gestante, mas não somente. Todo animal adulto, ele produz também tireotropina, corticotropina e somatotropina. Tireotropina e somatotropina são produzidos por células da adenohipófise. A hipófise é uma glândula produtora de hormônios localizada ali ventralmente ao cérebro, mais precisamente numa estrutura anatômica chamada de célula túrcica. E a hipófise é dividida em duas partes. Existe uma neurohipófise, que é a parte mais caudal da hipófise, que é derivada de uma projeção do diencéfalo, que é a parte medioventral do cérebro. E tem o lobo mais rostral da hipófise, que é a adenohipófise, que é derivada de uma projeção do palato mole chamada de bolsa de Retick. Vocês lembram de Retick? Eu mostrei aqui um dia desse. Foi quem primeiro estabeleceu o conceito de analogia e homologia. Retick foi quem descobriu a bolsa de Retick. Deixou o nome dele lá nessa. Então são as células que se desenvolvem ali nessa bolsa de Retick que produzem a tireotropina, que mais precisamente é produzida pelas células cromófilas basófilas tireotróficas, lá da adenohipófise. E temos as células cromófilas acidófilas somatotróficas, que produzem somatotropina. Somatotropina, também chamada de GH, é conhecida popularmente como hormônio do crescimento. E a gente imagina que o hormônio do crescimento isso é produzido por um animal em crescimento, né? Mas na realidade, ele continua sendo produzido ao longo da vida toda, obviamente que a quantidade é bem menor, né, do que um animal está crescendo. Mas a grande diferença é que num animal jovem que está crescendo, todas as células ali elas são sensíveis à estimulação pelo GH. Por isso que o animal cresce relativamente de maneira uniforme, né? Já no animal adulto, algumas células adultas não respondem mais à estimulação de nenhum fator de crescimento. Por isso, então, que nós temos células permanentes, né? Por exemplo, o neurônio, você pode injetar lá somatotropina, ele não vai mais se
multiplicar, não vai mais responder àquela estimulação. Né? Mas mesmo no animal adulto, ainda existem células que respondem a essa estimulação, que são os tecidos que se multiplicam durante a vida toda, né? Então, o exemplo assim, mais importante que a gente precisa entender de tecido sensível à somatotropina, mesmo no animal adulto, é o tecido glandular que forma a glândula mamária, que é o principal objetivo de atuação desse hormônio, é terminar o desenvolvimento da glândula mamária. Como eu já expliquei para vocês, acontece em 2 momentos da vida, né? Primeiro momento, sob influência do estradiol, lá na puberdade, e esse segundo momento, sob influência da somatotropina, durante o curso gestacional. Por essa razão que a glândula mamária só se desenvolve na fêmea e só funciona na fêmea que executou, né, essa etapa reprodutiva da vida. Então, a somatotropina, ela vai induzir crescimento e desenvolvimento funcional da glândula mamária. Quando eu falo de crescimento do ponto de vista tecidual, existem 2 tipos de crescimento. Existe o crescimento quantitativo do tecido, que se dá a partir da mitose das células. E existe o crescimento qualitativo, que se dá a partir do aumento do tamanho das células. Como é que a gente chama o aumento do tamanho da célula? Hipertrofia. É o que muita gente vai buscar ao pagar a mensalidade da academia, né? Vai lá, levantar ferro, literalmente malhar ferro frio, no intuito de hipertrofiar, aumentar o tamanho da fibra muscular estriada esquelética. E o crescimento da quantidade de células a gente chama de hiperplasia. Então, o hormônio do crescimento, ele vai induzir tanto a hipertrofia como a hiperplasia das células alveolares que formam a glândula mamária. E aí, ao longo do processo gestacional, o órgão já começa a funcionar. Antes mesmo do bichinho nascer, a mãezinha já está produzindo leite. Esse outro hormônio, que também é produzido pela hipófise, né? Só por outra célula, lá da hipófise. A tireotropina é um hormônio que regula a função de uma outra glândula produtora de hormônios também, chamada de tireoide. Tireoide é uma glândula localizada aqui na região cervical ventral, próxima à laringe. E a tireoide, ela produz basicamente 3 hormônios. Tem um hormônio chamado calcitonina, que está muito relacionado ao metabolismo do cálcio e ao metabolismo do osso, que tem muito cálcio, né, na composição. E tem outros 2 hormônios da tireoide, que é a triodotironina, conhecido como T3, e tiroxina, conhecido como T4, que são hormônios que regulam o metabolismo celular basal. O que significa isso? Ele regula a velocidade padrão, digamos assim, de funcionamento das células. Eu não sei. Antigamente, veterinária era um curso essencialmente masculino, só dava um. A gente fazia as comparações que funcionavam na época. Mas hoje está aparecendo mais mulher, né? Aí tem algumas
comparações que a gente fazia que acho que está meio impróprio. Alguém aqui, por exemplo, acompanha mecânica, conhece mecânica, automobilismo, essas coisas? Difícil, né? Bom, mas eu vou dar um exemplo assim mesmo. Não custa tentar, né? O motor, tanto faz o motor de uma motocicleta, o motor de um automóvel, ele tem uma pecinha chamada sensor da marcha lenta. Sabe quando você dá a partida na motocicleta ou no carro, né? Não engrena nenhuma marcha e deixa o motor ali funcionando, né? O carro fica funcionando lá, né? E a velocidade com que o motor trabalha é uma velocidade relativamente estável. No caso do automóvel, são geralmente 1000 rotações por minuto. Quem é que mantém o motor trabalhando nessa velocidade estável e padronizada pelo fabricante? É o sensor da marcha lenta. Então, o organismo animal ele também tem um sensor da marcha lenta, que mantém o motor funcionando numa velocidade padrão. O sensor da marcha lenta são esses dois hormônios aí da tireoide, que vem regulado também de acordo com o fabricante. Com uma analogia assim bem aplicada. Eu vou explicar como é que o fabricante regula isso daí. E no nosso caso, ao invés de marca, né, de automóvel, de motocicleta, a gente tem como fabricante os nossos antepassados, né? A nossa linhagem. E todo mundo já deve ter percebido que tem linhagem de pessoas, por exemplo, ou de outro animal aí qualquer, né? Uma linhagem de indivíduos que tem um apetite muito voraz, né? Como se diz no popular, como feito um cavalo, e é magro feito um cibito. Tem gente que é assim, né? A família toda é assim, mesmo na idade avançada, pessoas que não engordam, tem um consumo de alimento elevado e ainda assim não tem problema com sobrepeso. Isso é o sensor da marcha lenta, que é elevado nessa pessoa. Ela trabalha uma velocidade elevada, gasta muitas calorias e ainda que consuma muito alimento, não engorda. Já tem o outro extremo, né, dessa regulação aí fisiológica, de famílias inteiras, onde todos os componentes têm muita dificuldade de perder peso. Muitas vezes a pessoa come bem pouquinho, vive uma eterna dieta, né, e é do tamanho de um tonel, não consegue emagrecer. Quando você olha o resto da família, todo mundo naquele mesmo naipe, né? X, X, S, 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 sei lá como é que é o tamanho X, XXL. É porque o sensor da marcha lenta, naquela linhagem ali, trabalha numa velocidade muito baixa. E ainda que aquela pessoa tente acelerar o metabolismo a partir da prática de exercícios, né? E ainda que limite o consumo de alimentos, ainda assim vai ter muita dificuldade em manter um peso considerado saudável, né? Compatível com aquela espécie, com aquela estatura, enfim. Na tireoide, ela está muito relacionada com essa velocidade metabólica basal. Alguém aqui já ouviu falar, por exemplo, em hipotireoidismo? A gente tem enfrentado nos últimos anos praticamente um surto desses transtornos, né, de hipertireoidismo ou hipotireoidismo, principalmente em mulher. É impressionante, eu não consigo me lembrar aqui de nenhum conhecido macho que tenha problema na tireoide. Agora, mulher eu conheço um monte. E a causa exata para estar havendo essa apresentação aí, geralmente a maioria dos médicos coloca um monte de fatores, né?
É a dieta, é o ambiente, é agrotóxico, é isso, é aquilo, porque a gente não sabe. Quando o médico bota um monte de fatores aí, causador de um problema, é porque a gente não sabe a real causa daquela condição. E aí a pessoa, né, o portador do hipotireoidismo, ele tem exatamente essa questão aí. É uma pessoa mais sonolenta, é uma pessoa que tem dificuldade de perder peso, que trabalha numa velocidade menor do que a usual. Já a pessoa que tem hipertireoidismo é o contrário, né? Apetite depravado, perda de peso, insônia. Tudo isso está relacionado aos efeitos de T3 e T4 na atividade metabólica celular. A corticotropina é outro hormônio também produzido pela hipófise de animais adultos. É produzida pelas células cromófilas, basófilas, corticotróficas da adenohipófise. Essa tireotropina também é conhecida como TSH e essa corticotropina é conhecida também como ACTH. A corticotropina ela também regula a atividade funcional de uma segunda glândula produtora de hormônios, que é a glândula adrenal. E no homem, por haver essa disposição ereta do tronco, né? Também é chamada de suprarrenal por estar superior ao rim de cada lado. Lá na adrenal, a gente tem duas áreas do órgão. Existe o córtex, tipo o ovário que eu desenhei aqui outro dia também. Tem uma região cortical do ovário que tem uma região da adrenal, né? Tem uma região cortical da adrenal e tem uma região medular da adrenal. Lá na medula da adrenal é produzido um hormônio chamado de adrenalina. É por isso que os corticoides dão sono. Corticoide dá sono? Não, corticoide geralmente dá insônia. A senhorita dá sono, corticoide. Que corticoide é esse? É, e te dá sono. Você toma, como é que é a posologia que você toma, hein? Ah, é com alergia que você... Então acho que não é dexametasona que você está tomando, é antialérgico. Será que não é precarbazina ou algum antihistamínico? E antihistamínico dá sono. Corticoide dá insônia. Veja lá, depois você diz. Então veja, na medula da adrenal é produzida a adrenalina, que dá nome inclusive ao órgão, né? Adrenal e adrenalina. É um hormônio aí que influencia o sistema nervoso autônomo, né, e outras regiões aí que dão a resposta ao sistema nervoso de fuga, né? Sistema nervoso simpático. E no córtex adrenal, que é a região periférica do órgão, são produzidos dois tipos de hormônios: glicocorticoides e os mineralocorticoides. Na região mais periférica do córtex, subjacente à cápsula, ou seja, bem na bordinha ali do órgão, são produzidos os mineralocorticoides, que é um andrógeno, que é precursor dos hormônios sexuais, a aldosterona e a desoxialdosterona, que são hormônios que interferem no equilíbrio hídrico e eletrolítico do paciente.
né? Na gestante, muita mulher se queixa da condição do inchaço, né? Que fica inchada, que retém água, que o nariz fica do tamanho do mundo, né? Toda essa retenção de líquido, ela está relacionada, entre outros aspectos, claro, ao efeito dessa aldosterona. E temos, na região mais profunda do córtex, os glicocorticoides, que é o cortisol, cortisona e corticosterona. Esses hormônios, eles estão relacionados ao mecanismo do estresse, né? Estão relacionados ao metabolismo de lipídios e carboidratos, né? Interferindo ali diretamente na demanda metabólica e no consumo de alimentos. Sabe aquela história do desejo, né? Que tem na espécie humana? A gestante se levanta de madrugada para obrigar o marido a ir arrumar caroço de jaca torrado com farinha de cuscuz passada na manteiga. Vocês já comeram alguma coisa assim? Uns desejos assim bem inusitados, né? Então tudo isso é consequência dessa interferência que o embrião executa na regulação hormonal da fêmea gestante. Então, além de ter esses hormônios produzidos pela hipófise, né, da própria fêmea, o embrião, a partir do sincisto trofoblasto, também passa a produzir esses hormônios que ganham a corrente circulatória da gestante. Então, tudo isso passa a interferir no metabolismo da fêmea, né, que passa a comer mais, passa a ter esse desejo aí pitoresco, né, essa alteração da dieta, algumas pessoas têm mais problema para dormir, né, tem mulher que tem insônia, tem outras que dormem demais, né, ganho de peso, retenção de líquido, inchaço sei lá das quantas. Tudo isso é provocado por essa intervenção, né, dos hormônios da gravidez, da famigerada endocrinologia da gestação. Bom, e aqui é uma figurinha que descreve a transcrição de fatores, né, que são determinantes aí na formação do blastocisto, que a gente inclusive comentou, né? Então aqui a gente tem a célula totipotente, né? As células embrionárias totipotentes lá da mórula, os blastômeros, que podem transcrever OCP4 ou CDX2. E é assim que a mórula origina aquelas duas populações lá de células do blastocisto inicial, né? Ou seja, se originam as células do trofoblasto, se originam as células do embrioblasto. Lá nas células, uma vez formadas as células do embrioblasto, elas transferem na 9-gata-6 para converter a massa celular interna em uma estrutura discoide e com duas camadas. Uma camada de cima, que é o epiblasto, e uma camada de baixo, que é o hipoblasto. Então, senhores, estudando essas coisinhas, sabe, esses mínimos detalhes, que a gente começa a entender que absolutamente nada do que acontece aqui no desenvolvimento embrionário é por acaso. Tudo tem um direcionamento altamente específico que começa ainda na fecundação. Aquilo que eu falei para vocês e que Einstein disse antes de mim, Deus não joga dados. Aqui não se trata de probabilidade pura e simplesmente aleatória.
mas sim de um processo altamente específico e direcionado com o objetivo, né, já pré-determinado. É quase o que muitos chamam de destino, né? Então aqui está o desenho esquemático do útero, né? Da espécie bovina. A morfologia uterina ela é bastante variável, né? Tem desde animais domésticos que tem 2 úteros, como é o caso da coelha, né? Até animais que têm graus diferentes de fusão, né? Desses 2 cornos uterinos que a gente observa na fêmea adulta, né? Então, na cadela e na gata tem uma fusão ali que só vai até o colo do útero. No caso dos ruminantes e equídeos, tem uma fusão intermediária, possibilitando a dissociação somente na parte terminal ali dos cornos. E na mulher a fusão é quase completa, né? É aquele útero de formato piriforme, lembra uma pira. E no que concerne ao formato dos embriões, ele também tem diferença em relação aos animais. Existe aquele embrião redondinho que eu desenhei aqui ontem, né? O embrião esférico, que é o que a gente observa de mais comum aí na literatura, nas ilustrações, que é o embrião do homem, é redondinho daquele jeito lá, e o embrião dos equídeos, é o embrião esférico. Enquanto que os outros animais têm esse embrião assim, ó, com esse formato que a gente chama de filiforme. É um embrião muito longo, né, que acompanha o comprimento do corno uterino gravídeo. Para vocês terem ideia, na espécie suína, um embrião bacurinzinho, ele chega a ter 1,5 metro de comprimento. Todo enrolado lá no útero da porca, né? Olha aí. Para quem não acredita na minha palavra, aqui está a fotografia, né? Um embrião esférico, provavelmente um cavalo, um jumentinho, e aqui um embrião filiforme. Olha o embrião do suíno como fica. Parece uma lombriga, né? É só um embrião. Eu não sei se aqui é só um, ou se é mais de um, mas é tão emaranhado, né? Mas ele é bastante longo. 1,5 metro de comprimento para um porquinho é muita coisa. E aí, mais ou menos no meio dessa região aqui mais dilatada, né? É o local onde está localizado o embrioblasto. Todo o comprimento aqui ele é formado pelo trofoblasto, né? Enquanto que ali no meio a massa celular interna. Mas basicamente é a mesma coisa. Tem um embrião esférico aqui assim, um embrioblasto aqui assim, né? No caso do embrião filiforme, ele é comprido assim, o embrioblasto aqui assim. É mais uma questão de forma mesmo. Nós iremos abordar aqui no material uma quantidade bem maior de ilustrações do embrião esférico, né? Porque a gente tem uma fartura muito maior do material voltado para o homem. Mas vocês têm que ter em mente sempre essa diferença aí da morfologia que tem a depender do animal, né? O blastocisto, ele vai buscar sair ali da tuba uterina, que é onde ocorre o fenômeno da fecundação, né? E ao ganhar o corpo uterino, ele vai se associar ao epitélio endometrial a partir do trofoblasto.
O local de fixação do trofoblasto no endométrio é sempre o lado onde está localizado o embrioblasto. É o que a gente chama de trofoblasto polar ou camada de Halber, que é o polo animal, né? Enquanto que o restante do trofoblasto, que não assume contato direto, né, com o endométrio, passa a ser chamado de trofoblasto mural. Então, como eu disse, esse é o tecido fronteiriço, esse é o tecido que estabelece contato direto com a mãezinha, e é esse também o tecido responsável pela comunicação molecular entre o filho e a sua mãe, né? Estabelecendo inclusive em que intensidade esse contato vai se estabelecer. Se vai ser um contato mais superficial, né? No caso do embrião só faz encostar assim no endométrio, né? Ou se vai ser um contato mais íntimo, no caso dos embriões que se aprofundam na parede uterina, né? E se implantam de fato dentro da parede do útero. Aqui no momento seguinte, ele já descreve uma modificação aqui dos trofoblastos, que é a formação do sincício trofoblasto, né? Que é a camada que vai determinar esse grau de penetração, de nidação do embrião. E aqui no embrioblasto ele também já ilustrou a formação de duas camadas de células, que é o epiblasto, parte superior lá do embrioblasto, e o hipoblasto, que é a parte mais ventral. No estágio seguinte, perceba que, como se trata de uma pessoa, né, o embrião ele vai penetrando cada vez mais na parede uterina. Né? Já penetrou aqui o epitélio endometrial, já está invadindo esse tecido aqui azul, que a gente chama de lâmina própria submucosa, e vai alcançando inclusive glândulas do útero, as glândulas endometriais, né? E o objetivo, na verdade, é alcançar os vasos sanguíneos. É que a partir do momento em que os tecidos embrionários eles estão muito próximos dos vasos sanguíneos maternos, aí se estabelece a barreira placentária entre o sangue da mãe e o sangue do embrião. Aí as trocas, elas não vão ser mais simplesmente por difusão, como acontecia com o estotrofo, né? Vão ser trocas entre um sistema circulatório e outro, que é o que a gente chama de hemotrofo. Ele também desenhou aqui a formação de uma cavidade natural, né? Dorsalmente ao disco embrionário com duas camadas, epiblasto e hipoblasto. Epiblasto com essas células aqui, com esse formato mais alto, né? A gente chama de célula prismática ou colunar. E a camada de baixo, constituída por células cuboides. Essa cavidade se formou aqui em cima do disco embrionário. É a cavidade amniótica. E passa essa cavidade a ser recoberta dorsalmente, né, por células chamadas de amnioblastos, que formam a parede do saco amniótico. O saco amniótico, junto com a cavidade amniótica, forma um amnio, que é um anexo embrionário que classifica os animais amniotas, né, que a gente comentou. São as aves, os mamíferos e os répteis. Ele também ilustrou aqui, ó, a progressão de células do hipoblasto para além dessa estrutura discoide, né? Progrediu por aqui, progrediu por aqui.
recobrindo internamente a cavidade blastocística para formar a membrana exocelômica, que por sua vez delimita agora a cavidade exocelômica ou saco vitelino primário. Aqui, basicamente, o mesmo grau de desenvolvimento do estado pulsado, é uma pessoinha com 7 dias de vida. Já está bem fofinha, né? Aqui o citotrofoblasto, delimitando a blastocele. Aqui o embrioblasto, formado por 2 camadas, septoblasto dorsalmente e hipoblasto ventralmente. Dorsalmente, ao disco embrionário de 2 camadas, temos o saco amniótico, delimitando cavidade amniótica, e aqui o sincício trofoblasto, invadindo o endométrio e alojando o embrião, fixando o embrião na parede. Aqui é a mesmíssima coisa, só que ao vivo e a cores, uma fotografia, melhor dizendo. Tá vendo aqui? Isso daqui é o neném, uma pessoinha. Tá vendo como ela é fofinha e simpática? Olha que ela tá rindo aqui a boquinha assim. Ela tá rindo pra fora. É o neném risonho. Então aqui é o epiblasto, aqui é o hipoblasto, aqui é a blastocele, aqui é o citotrofoblasto, aqui em cima cavidade amniótica, e aqui é o sincício trofoblasto, que é responsável por trazer tudo isso aqui para dentro, que é a parede do útero gravído, que é o epitélio endometrial, e aqui é o tecido conjuntivo da camada de baixo, que é a lâmina própria submucosa. Eu vou botar as figurinhas assim na prova. Não é legal? Não. Não vai ser essa, Não, pelo amor de Deus. E aí vocês vão decorar, vão aprender. Vou botar uma parecida, mas veja. Não tem condição da gente aprender assim, Imagina. Você vai estudar anatomia, aí pega lá as peças anatômicas do laboratório e o professor é obrigado a fazer a prova com a mesma peça. Você tem que aprender anatomia em qualquer peça anatômica. Você estudou o fígado. Os acidentes anatômicos do lado do fígado. Aí você só acerta se for naquele fígado que você estudou. Então você não aprendeu, você decorou. E é a mesma coisa. Alguém quer falar? Não. Com o quê? Essa parte das lagunas a gente vai ver quando for estudar placenta, porque isso aqui não é em todo animal que se forma. Essas lagunas, essas redes lacunares, elas se formam na mulher, na rata e na camundonga. Na chimpanzé, em outros primatas selvagens. Hã? Primatas e roedores. Primatas e roedores. E lagomorfos também. A coelha também está incluída. Olha aí. O estágio seguinte, do desenvolvimento. O sincício trofoblástico interagindo diretamente com o endométrio. Aqui o citotrofoblasto. Aí aqui, o embrioblasto
E agora tem um formato de disco com duas camadas, né? Um disco bidérmico. Uma camada de cima que é o epiblasto, uma camada de baixo que é o hipoblasto. Ventralmente ao disco tem uma cavidade, que era a blastocele, né? Essa cavidade passou a ser revestida pela membrana exocelômica, formando a cavidade exocelômica ou saco uterino primário. E dorsalmente ao disco se formou a cavidade amniótica, delimitada pelos amnioblastos do saco amniótico. Um conjunto que sai Aí olha só, aqui ó, já apareceu outro detalhe que não tinha antes. Primeiro o cientista trofoblasto ele alcançou aqui, né, glândulas endometriais, alcançou vasos sanguíneos da mãe, aqui já se estabeleceu o hemotrofo, que é a troca entre tecido sanguíneo materno e embrionário. Aí aqui o citotrofoblasto, aqui o embrioblasto, o epiblasto e o hipoblasto, aqui o âmnio, saco amniótico, cavidade amniótica, aqui o saco uterino primário. Só que veja, ele desenhou um tecido aqui, tá vendo? O tecido que se interpôs entre a membrana exocelômica e o citotrofoblasto. A gente chama de mesoderma extraembrionário. A partir de agora a gente vai tratar os tecidos assim. Existem os tecidos intraembrionários, que são os tecidos formadores do embrioblasto, então aqui ó, no disco embrionário. E todos os tecidos que estão fora do disco embrionário, a gente passa a chamar agora de tecido extraembrionário. Então surgiu esse tecido aqui, é o mesoderma, que está fora do disco, por isso o mesoderma extraembrionário. De onde ele surgiu? Ele surgiu da multiplicação de células do próprio epiblasto e de células da membrana exocelômica que, ao se multiplicar, se interpuseram entre essa membrana e o citotrofoblasto. Aí aqui, ó, no Sadler, ele já desenhou outra coisa. Ele continua ilustrando aqui, né, o citotrofoblasto, o citotrofoblasto, o epiblasto, o hipoblasto, o âmnio, o saco uterino primário, né? Mas aqui no mesoderma extraembrionário, ele desenhou buracos. São espaços celômicos extraembrionários, esses buracos. Vê que ele vai se abrindo aqui, ó, dentro do mesoderma intraembrionário, tá vendo? Vários buracos. Espaços celômicos extraembrionários. Então eu vou botar lá uma foto. Vou botar lá uma seta apontando para cá assim e vou te perguntar: o que é isso? Aí você vai botar lá, é um espaço celômico extraembrionário. Aí depois eu posso perguntar outra coisa, de onde ele veio, para onde ele vai, para que ele serve. Então, a membrana exocelômica ela é embrionária, e a membrana extraembrionária. Hein? Me confundi. Eu também me confundi. Porque tem um espaço celômico e a membrana exocelômica.
O espaço exocelômico ele é dentro do mesoderma extraembrionário. Tinha um tecido, ó. Tinha um tecido aqui. Tá vendo esse tecido aqui, ó? Ele pintou de. Pra mim isso é rosa. O que é que você acha? Rosa. Aí na figura seguinte, ó, ele desenhou buracos, tá vendo? No mesoderma extraembrionário. São os espaços celômicos extraembrionários. Aqui é basicamente a mesma coisa, só que sem os espaços ainda, né? Ainda está o mesoderma extraembrionário completamente íntegro. E aqui no momento seguinte, ele desenhou, tá vendo? Um buraco aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Surgimento de espaços celômicos extraembrionários no mesoderma extraembrionário. Também apontei aqui o estabelecimento do hemotrófo, que eu já comentei, né? Troca entre o tecido sanguíneo materno e embrionário. As células deciduais são células aqui do tecido conjuntivo do endométrio, secretoras de componentes imunossupressores que permitem a invasão do sincício trofoblasto sem que haja rejeição dos tecidos embrionários. E aí está a figurinha da pessoinha. Só que provavelmente na prova eu vou dar mais atenção para outras espécies, né? E outros bichinhos que a gente gosta mais. Especificamente como? Como? Desse jeito, fotografado. Mas aí é tudo a mesma coisa, professor. Tudo a mesma coisa? Não. Sim, porque aí, ó, o que o senhor está mostrando é o disco trilaminar. Então, se é em todas as espécies, é tudo uma coisa só. Ah, tá. É, as estruturas básicas são a mesma coisa. Muda às vezes o formato, né? Como eu disse aqui, ó. Tem embrião filiforme, tem embrião esférico, mas realmente as estruturas são as mesmas. Você pode repetir como se forma o mesoderma extraembrionário? O mesoderma extraembrionário se origina a partir da multiplicação de células da membrana exocelômica, que é essa daqui, ó, e também de células do epiblasto, que é esse aqui. Muito boa essa fotografia. Isso aqui é uma pessoa. Um cara de bolacha marinha. Aqui é o citotrofoblasto. Aqui é o sincício trofoblasto. Aqui é o epiblasto. Aqui é o hipoblasto. Aqui são os amnioblastos. Aqui é a cavidade amniótica. Aqui é o lúmen do saco vitelino primário. Aí aqui o mesoderma extraembrionário. E já tem espaços celômicos aqui. Professor, o senhor pode voltar a imagem desse daí? Esse aqui? Mais. Desse daí que o senhor mostrou. Esse aqui? Não, volte. Esse aqui? Volte. Hã? Do porquinho, vixe, já faz séculos isso. Aí, O porquinho é lá do Rita. tem no ritmo, né? É lá do Rita, o porquinho. Ah, sim, tá certo. Ah, agora eu entendi. E aqui o Rita também descreve a formação do âmnion do embrião filiforme que acontece
a partir de projeções dos bordos do disco embrionário e do trofoblasto. É diferente do embrião esférico, onde o âmnion ele se forma por cavitação no disco embrionário, né? Aqui você tem duas projeções que se elevam dorsalmente nos bordos do disco e convergem medialmente para formar uma estrutura em formato de cúpula dorsalmente ao disco embrionário. É um mecanismo diferente de formação, mas o resultado prático é o mesmo. E aqui a tabelinha também do Ritter, mostrando o momento em que o embrião deixa a tuba-uterina, ou oviduto, como ele chama ali, né? E vai para o útero buscando a fixação no endométrio. Então a passagem, né? O momento de passagem varia bastante, né? 2 dias no suíno, 3 dias nos ruminantes, mais ou menos 5 a 6 dias nos equinos e uma semana completa aí na espécie canina, né? E o grau de desenvolvimento que o embrião alcança nesse intervalo de tempo também é diferente. Nos ungulados, a gente tem basicamente uma mórula, um amontoadozinho de células. Enquanto que no cão já é um blastocisto. E aqui o Ritter, ele traz sempre um desenho esquemático que resume cada unidade temática que a gente vai estudando. Né? Resumiu a fecundação, e aqui ó, vai desde o processo de clivagem, formação da mórula, até a formação do blastocisto, né, e modificação aí do disco embrionário, que a princípio tem 2 camadas, né, como a gente viu, mas a tendência é que ele se modifique para originar aquele disco tridérmico que Christian Vander descreveu, com endoderma, mesoderma e ectoderma. Então, aqui está o organograma por Garcia, que descreve resumidamente qual que é a destinação, né, o desenvolvimento futuro de cada componente do blastocisto. O trofoblasto, por exemplo, vai originar citotrofoblasto e o sincício trofoblasto, como já comentamos. O embrioblasto, a princípio, se divide em 2 camadas, né? Epiblasto em cima e hipoblasto embaixo. O hipoblasto vai originar a membrana exocelômica, que por sua vez recobre o saco veterino primário, enquanto que o epiblasto vai acabar dando origem ao disco tridérmico que comentamos, ou seja, aos 3 folhetos embrionários que resultam na formação do corpo do embrião. Então, vai haver um ectoderma, um endoderma e um mesoderma, formando um disco tridérmico. Tudo certo? Isso aqui é lá do Garcia. Vendo aqui, ó. A citação. Vocês já viram citação lá em métodos? Então você já sabe. Toda vez que tiver um nomezinho aqui, significa que eu tirei aquela informação daquele autor. Muito bem.